Meus queridos amigos e irmãos, abra comigo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, nós leremos o versículo de número 58. Nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 15, este último versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o nosso tema nesta manhã é a igreja operante e a sua parte na obra do Senhor. Nós temos seguido nesses últimos 4 domingos, considerações a respeito da igreja, o que é uma igreja bíblica e certas características vitais, fundamentais de uma igreja neotestamentária. Bem, são várias estas características. No passado nós consideramos muitas delas, não é? O que é uma igreja reformada, o que é adoração bíblica, batismo, ceia, o governo da igreja. E entre estas várias características, uma delas é esta, que uma verdadeira igreja bíblica neotestamentária é uma igreja operante, é uma igreja que serve ao Senhor. É uma igreja onde cada membro físico e mentalmente apto está, de alguma maneira, envolvido na obra do Senhor. Isto é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica não é apenas um púlpito bíblico, também são crentes bíblicos. E esta é a característica principal de crentes bíblicos: serviço ao Senhor, servir ao nosso Deus. Bem, essa característica é, na verdade, uma verdade grandiosa na palavra de Deus. Uma verdade amada, uma verdade sustentada, defendida pelo povo de Deus ao longo da história do cristianismo, que uma verdadeira igreja bíblica é a reunião de crentes envolvidos na obra do Senhor, não meramente um púlpito e uma audiência, um grupo de pessoas envolvidos, uma colmeia de trabalhadores ocupados, envolvidos na obra do Senhor, cada um com sua parte, ninguém ficando para trás. Esta é a realidade do serviço do Senhor, edificando-nos mutuamente, levando o evangelho da graça redentora, edificando o corpo de Cristo, isto é, pelo nosso trabalho, e aguardando o retorno de nosso Salvador. Essa é uma característica vital. Eu não preciso lhe dizer que é uma característica tão pouco visível nas igrejas de nossos dias, não é verdade, queridos amigos? Infelizmente, tristemente, talvez você tenha acompanhado esta mudança. Eu me recordo e tenho visto muito disso, mas alguns irmãos de mais tempo na jornada cristã entenderão, verão isso com mais clareza, que a igreja do Senhor Jesus Cristo nestas últimas décadas, nos últimos 30 e poucos anos, deixou de ser, em muitos casos, mesmo entre igrejas históricas e igrejas reformadas, deixou de ser uma igreja operante, uma igreja trabalhadora, onde todo crente está envolvido na obra do Senhor, para se tornar uma igreja com um calendário de programações. E é muito triste observar isso, que a igreja do Senhor deixou de ser uma igreja unida e envolvida na obra do Senhor para tornar-se uma igreja com um calendário de várias programações e confraternizações, passeios, almoços, festas, muita coisa para celebração, para alimentação. E o povo de Deus agora parece viver em torno de si, em uma comunhão pessoal, que muitas vezes deixa de ser uma comunhão e se torna uma inflamação, na verdade. E a igreja deixou de sair do saleiro e salgar o mundo, mas sal no saleiro não está salgando nada. Nós não salgamos uns aos outros, nós afiamos uns aos outros, diz a palavra de Deus, no serviço do Senhor juntos. E essa é uma triste realidade, e é claro, é uma característica da igreja dos últimos tempos, não a verdadeira igreja, mas essa dita igreja evangélica cristã de nossos últimos dias. Além do esfriamento espiritual, da apostasia, é que a igreja cessaria o trabalho de levar o evangelho da edificação mútua. Mas amigos, todo crente no Salvador deve ser alguém envolvido na obra do seu Salvador e se esforçar para levar o evangelho da graça redentora de Cristo Jesus. O maior trabalho do Senhor Jesus Cristo, assim por dizer, foi vir e trazer a redenção do seu povo, cumprir a redenção do seu povo. Essa foi a sua grandiosa obra, de uma maneira ativa, entregando a sua vida
e de uma maneira passiva, submetendo-se à lei. Ele veio para servir. E a grandiosa obra, a suprema obra do povo de Deus, da Igreja de Cristo, em todas as épocas, é exatamente essa: levar o Evangelho da graça redentora, levar o Evangelho de Cristo Jesus, a obra do Senhor, meus irmãos. Bem, esse princípio da igreja operante não foi um princípio criado por mim ou por alguns pastores recentemente, é claro que não. É um princípio que flui da palavra de Deus. Nós vemos isso aqui no Novo Testamento, nas cartas pastorais, nas cartas apostólicas. Uma igreja, mais uma vez, não é no Novo Testamento meramente um púlpito e uma audiência que depois se dispersa para viver a sua vida. Uma igreja é um povo reunido para o serviço do Senhor, nesse esforço grandioso de levar a palavra de Deus. Bem, permita-me começar com uma reflexão aqui. Nós podemos perguntar, quanto das nossas igrejas, ou melhor, das igrejas de nossos dias hoje, aqui no Brasil, não precisamos estender para outros lugares que não conhecemos bem, mas aqui no Brasil, quanto das igrejas de nossos dias refletem ainda estes padrões, estas características da igreja do Novo Testamento do primeiro século? Quantas igrejas ainda, aquele fervor que havia nos crentes em Jesus Cristo, aquele sacrifício de homens e mulheres salvos, que agora estão do outro lado do céu, na presença do Senhor, para levar o Evangelho de Cristo Jesus? Quantas igrejas de nossos dias podem ser assemelhadas na dedicação, no envolvimento e no fervor daqueles crentes do primeiro século? Muito poucas, não é? Realmente muito poucas, quase invisível, difícil realmente de encontrar, embora ainda há igrejas assim. Agora, nunca foi a intenção do nosso Salvador para as suas igrejas que a sua igreja fosse meramente um lugar de reuniões para o aprendizado da palavra de Deus, e as pessoas estão ali para aprender, então sigam vivendo as suas vidas, ou como alguém ilustrou um dia, que a igreja fosse mais ou menos como um ônibus, os crentes como os passageiros deste ônibus, andando tranquilamente, observando a paisagem pela janela, enquanto o motorista, o condutor, faz tudo. Nunca foi a intenção do Salvador isso. Ou talvez, para crentes como pacientes em um hospital, que tivessem as suas necessidades tratadas, cuidadas pelos médicos, e então fossem para casa viver os seus próprios interesses e cuidar de suas próprias vidas. Nunca foi a vontade do Senhor, a intenção do Salvador morrer pelo seu povo, para que seu povo vivesse dessa maneira. Claro que não, meus queridos irmãos. A palavra de Deus está cheia, permeada de passagens mostrando esse princípio da igreja operante. O que nós estamos vendo aqui é uma coluna da igreja local, uma coluna da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma característica fundamental de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos tocar nisso. Há muitos textos. Bem, se eu sou do tipo de crente que diz: eu quero apenas aprender, eu quero apenas receber o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela repreende uma atitude que pensa desta maneira. A palavra de Deus repreende uma atitude que diz: eu não vou me envolver com a obra do Senhor, eu quero apenas ir à igreja, aprender, ter um pouco de comunhão e seguir a minha vida. Eu quero ser alimentado, eu quero ser edificado, eu quero ser pastoreado, eu quero ser auxiliado e também ter algum nível de comunhão com os irmãos, mas eu não irei me envolver com frequência regular na obra do Senhor. Eu não irei me juntar com o povo de Deus. A palavra de Deus repreende uma atitude como essa. É uma constatação triste, na verdade, que crentes muitas vezes parecem organizar, pensar as suas vidas como se o único chamado para uma pessoa salva fosse desfrutar da palavra de Deus, buscar viver vidas santas e edificar, construir suas famílias da melhor maneira possível. Tristemente, esta é a mentalidade, o pensamento de muitos crentes em Jesus Cristo que tenho encontrado.
Mas as nossas vidas nunca serão realmente bíblicas, nem realmente espirituais, se nós não conhecermos, se nós não levarmos a sério o comando e o chamado para o serviço do Senhor. Será que nesta área nós podemos, diante de Deus, com sinceridade, afirmar que estamos fazendo a vontade de Deus? E às vezes você descobre que um crente ou outro, numa conversa, ele parece entender que esses textos aqui sobre servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se esforçar na obra do Senhor, foi escrito apenas para os apóstolos do primeiro século e os pastores consecutivamente. Mas, queridos amigos, esses textos que nós veremos em alguns minutos, eles mostram crentes comuns, se eu posso usar esse termo, envolvidos na obra do Senhor de uma maneira muito especial, contínua e fervorosa. Há muitos que pensam que estes textos sobre servir a Deus se aplicaram apenas aos apóstolos no primeiro século e então aos pastores, diáconos ao longo da história. Eu mais ou menos cresci com esta visão, não que isso foi afirmado do púlpito onde eu estava, mas esta visão que parecia ter numa igreja onde eu estive por algum tempo, que um pequeno grupo de oficiais da igreja realizava a obra do Senhor e o povo de Deus estava ali como passageiros no ônibus, como pacientes no hospital. Mas isso é totalmente contrário ao ensino da palavra de Deus. Bem, o meu objetivo nessa manhã é mostrar então estes textos, não é? Que estabelecem esse dever para cada cristão. Nosso primeiro está aqui em 1 Coríntios 15, versículo 58. Querido irmão, você ama a palavra de Deus? Deixe-me começar por aqui antes de você ler o texto. Você ama a palavra de Deus? Você crê que esta é a palavra de Deus de verdade? Você está seguro disso? Então, o que nós iremos ler aqui é a palavra de Deus para todos nós. Nós devemos nos aproximar dela como a palavra de Deus. E tendo a Bíblia em tua mão, você pode comparar o que eu estou mostrando aqui, chegar a essa conclusão. Então, observar o que o Senhor comanda a você. Nosso primeiro texto, versículo 58, veja, tem uma partícula aí no início, portanto, assim sendo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, aumentando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é este versículo aqui? Eu marquei esta partícula, portanto, essa é a ponte entre esse versículo e todo o raciocínio anterior do capítulo de número 15. Aqui está a conclusão de um raciocínio muito poderoso desenvolvido pelo apóstolo Paulo a escrever para os Coríntios. Paulo está falando nos versículos anteriores, nós lemos em nossa segunda leitura, sobre a ressurreição do povo de Deus, sobre um corpo glorioso, um corpo incorruptível, a glória eterna, o céu está com o Senhor para sempre e que isso está muito, muito, muito próximo, está chegando, é uma realidade, nós estamos indo em direção a este lugar, está muito próximo. Então, terminando este raciocínio, ele diz essas palavras, portanto, isto é, diante desta verdade que está diante de nós, em pouco tempo, gloriosa, certa e real, portanto, diante desta vitória, de tudo isso, meus irmãos, vocês olham para o final da vida, ele está dizendo, vocês contemplam aquele dia do Senhor na eternidade, vocês contemplam a segurança da salvação, um novo céu, uma nova terra, pecado, miséria, tentação, tragédia para trás, vocês olham para tudo isso diante de vocês, então, portanto, assim sendo, meus irmãos, enquanto vocês estão aqui deste lado do céu, olhando para isso, sede firmes, sede constantes, seja abundante na obra do Senhor. Esse é o raciocínio. Nós estamos esperando por aquele dia de estar com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, sendo assim, sede firme, não se mova. Constante, contínuo, regular e aumentando no serviço do Senhor. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, o serviço do Mestre. Nós fomos resgatados para isso. Nós fomos salvos para isso. Veja, você já se perguntou, por que Deus, quando nos salvou, nos redimiu, Ele não nos levou para o céu imediatamente? Porque Ele permitiu que nós ficássemos aqui deste lado do céu, neste mundo ainda? Bem, nós podemos ter comunhão com o Senhor lá no céu, porque Ele não nos levou. Nós podemos adorar a Deus lá no céu, porque Ele não nos levou. Nós podemos ter comunhão uns com os outros lá no céu, porque Ele já não nos levou, porque é algo que nós não poderemos fazer no céu. Evangelizar.
levar o evangelho a outras pessoas, edificar a igreja. Isso não poderemos fazer. Tudo estará perfeito lá. Essa é a razão. Essa é a grande, real razão. Nós podemos ter comunhão no céu, Ele poderia ter nos levado a adorar ao Senhor, mas isso nós não podemos fazer lá. Pregar o evangelho, alcançar almas, essa é a razão. Essa é a razão. Proclamar as virtudes de Cristo, que é um Salvador, pelo evangelho e por uma vida ordenada para Ele. Você percebe então toda a figura agora, ela se centra nisso. Se você achou que isso é algo pequeno, se você põe de lado a tua mente continuamente por causa de um tipo de letargia no sangue, encare isso. Nós somos chamados para servir. E essa é a razão por que Ele nos mantém aqui. Ele nos deu um trabalho, dons e um tempo para realizar esse trabalho. E Ele nos deu promessas e nos deu advertências sobre o trabalhador mau e infiel. Esse trabalhador mau e infiel não é o pastor, ou o bom e o fiel, é todo crente. É todo crente. Aqui está o serviço do Senhor. Resgatados, transformados para o Senhor. Agora Hebreus capítulo 6, o versículo 11 e o versículo de número 12. Nós lemos assim, Hebreus capítulo 6, seguirei por alguns textos nesta manhã, 11 e 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servi. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança. Aqui nós temos, nessas palavras, uma recordação sobre a participação de cada crente de uma maneira zelosa no serviço do Senhor, cada salvo na obra do Senhor. Não é somente o dever dos líderes, dos oficiais da igreja, o serviço contínuo, regular e árduo. É dever de todo crente ter uma medida séria, regular de serviço ao seu Salvador, de comprometimento com a obra do Senhor. E há ainda muitos outros textos que nós iremos lidar, que mostram esta verdade, mas nós queremos ver que tipo de esforço é este, porque todos nós já fazemos alguma coisa, penso eu, quero crer eu. Mas qual é o tipo de esforço padrão estabelecido por Deus para o serviço do Senhor, que diz Paulo não ser em vão? Bem, volte novamente para 1 Coríntios, algo lá que nós deixamos para trás, capítulo 15, versículo 58. Observe com calma, ficaremos nesse texto por alguns minutos, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso, aqui está a palavra, trabalho, não é vão no Senhor. No Novo Testamento, escrito no grego, há mais de uma palavra para representar o trabalho cristão. Aqui está uma delas. Em português é sempre traduzido como trabalho, mas no grego há outras palavras que trazem certas intensidades. Essa palavra aqui diante de nós é a mais comum usada no Novo Testamento para representar o trabalho cristão. É a palavra grega kopos. E ela aparece em vários textos da palavra de Deus. E nós já aprendemos isto, não é? A maneira certa de estudar a Bíblia. Quando você quer compreender o significado de uma palavra, aqui na Bíblia, você não pega um dicionário da prateleira e vê o significado daquela palavra. Não é assim que nós aprendemos a palavra de Deus. Porque um dicionário ele traz a concepção, a impressão humana, temporal, histórica, que muda das palavras, não é verdade? Quando nós queremos compreender algo na palavra de Deus, nós pegamos o termo aqui e vamos procurar na palavra de Deus todos os lugares onde essa palavra aparece. E aí nós podemos ter uma visão completa do contexto dessa palavra, desse conceito, dessa doutrina e saber exatamente o que a Bíblia está ensinando sobre isso. É o que nós vamos fazer agora. Aqui, trabalho, tipo de trabalho para o crente estabelecido por Deus, a medida, o vigor, é contido nessa pequena palavra, kopos. Ela sempre aparece primeiramente em um contexto de envolvimento, em um contexto de dor, de sacrifício. Todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, está nesse contexto, sacrifício, às vezes dor. Observe novamente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho suado, dolorido, constante, não é vão no Senhor. Percebeu?
o tipo de trabalho que não é vão no Senhor. Se você reunir todos os textos onde aparece essa palavra trabalhar, opus, no Novo Testamento, você tem esta ideia, pelo contexto, de lama, suor, dor e sangue. Estas palavras traduzem esse termo. Ela aparece em muitos lugares. Ela aparece no contexto do boi carregando o jugo no arado, lama, dor. Ela aparece no contexto do soldado ao desferir o combate, esforço tremendo. Ela sempre aparece em algum contexto de um esforço grande. E assim, lama, suor, sangue, dor, é o que traduz essa palavra. Agora leia novamente, para você ver a força no original. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho de dor, de suor, de lama, de regularidade, este trabalho não é vão no Senhor. É este que não é vão no Senhor. Aquele que exige sacrifício, mesmo dor se for necessário. Você vê essa palavra, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, no versículo 5. Veja apenas um exemplo. Lucas 5, nós temos ali o Senhor se apresenta diante dos discípulos no mar, no lago da Galileia. Os discípulos passaram toda a noite pescando, se esforçando, e não pescaram absolutamente nenhuma piaba, nenhuma sardinha. Então o Senhor diz a eles, e respondendo Simão, o Senhor diz, lança, versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo, aqui está a mesma palavra, copos, trabalhado toda a noite, imagina agora como foi o trabalho deles, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, havendo trabalhado, suor, dor, e você sabe, ele era um pescador profissional, à noite no lago da Galileia, um frio terrível, um vento absurdo, naqueles pequenos barcos, não havia motor mecânico para puxar a rede, era no braço, dor. Senhor, tendo laborado desta maneira toda a noite, você percebe a aparição dessa palavra, corpos? É a mesma utilizada por Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Ele nos diz que esse tipo de trabalho no reino de Deus não é vão no Senhor. A mesma palavra para o serviço cristão. Bem de volta agora a Hebreus capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ver aqui o mesmo termo utilizado pelo escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Nós acabamos de ler esse texto, mas aqui está a palavra mais uma vez. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do copos, trabalho do amor, que para com seu nome mostraste enquanto servistes aos santos. Interessante, não é? Que trabalho esses irmãos demonstraram ao servir ao Senhor? Que tipo de trabalho foi o deles? Suor, sangue e dor. Envolveu estas coisas. Deus, Paulo está dizendo, ele não é injusto para desprezar esse trabalho, esse tipo de trabalho que vocês ofereceram a ele. Ele não deixará de lado, ele não se esquecerá. Mas há uma promessa aqui também. Ele está dizendo algo que nós às vezes nos esquecemos. Ele não se esquece. E o que ele está dizendo é que o nosso grande, magnânimo serviço ao Senhor não é esquecido por Deus. Ele tanto abençoará o nosso serviço dessa natureza, quanto recompensará o nosso suor, sangue, dor, em levar o seu evangelho. Ele está dizendo que não se esquecerá deste tipo de trabalho no serviço do Senhor. Servir o seu povo na obra do Senhor, servindo juntos. Que palavras encorajadoras, não é verdade? Se você ama a palavra de Deus e a tem como a voz de Deus para a tua vida. Não é maravilhoso ouvir isso? Eu sinto que cada um de nós deveria fazer a seguinte pergunta nesta manhã. O que estaria presente em meu serviço ao Senhor que levaria Deus a se deleitar dessa maneira com o meu serviço? Ao passar um scanner no meu serviço ao Senhor nesses anos, serviço a Cristo, será que poderia ser encontrado ali grandes
momentos e evidências de que nós temos servido ao Senhor nesta intensidade, com regularidade? De que maneira Ele seria levado a olhar o nosso serviço, a se deleitar com o nosso serviço? Devemos fazer essa pergunta. Essa seria uma pergunta honesta, não é? Ao ponto de dar uma promessa como esta. Eu olho para este irmão, para esta irmã, e eu vejo o trabalho dela, o trabalho dele, que envolve dor, suor, cansaço, sacrifício e regularidade. E eu lhe dou essa promessa. O nosso trabalho poderia resultar nesta promessa para nós, em nosso trabalho. Pergunte-se a si mesmo. Nós precisamos fazer isso. A pergunta honesta seria essa: qual é a carga especial que nós estamos carregando no serviço do Senhor? Qual é a carga especial que nós estamos carregando pelo serviço da causa do Evangelho, meus queridos irmãos? Pergunte-se a si mesmo. Qual é o peso especial de dedicação, sacrifício que eu tenho carregado na obra do Senhor? Será que nós pensamos que nós iremos fazer o serviço do Senhor na igreja? Mas nós iremos fazer, nós pensamos assim, alguns parecem pensar assim, espero que não em nossa igreja. Eu só irei fazer o serviço do Senhor na igreja, vou me envolver naquelas coisas que me trazem prazer. Procurar alguma coisa que me traz prazer. Preciso fazer alguma coisa na igreja, pensar em alguma área que me traz prazer, que é leve, que eu possa ser voluntário esporádico. Será que eu só me envolvo na obra do Senhor? Eu penso que eu irei fazer a obra do Senhor somente em coisas que me deixam intacto, não tocado pelo cansaço, nem pela dor, nem pela regularidade, nem pela dificuldade. Então esta obra não é digna do Senhor, ela é vã no Senhor e ela não recebe essa promessa. O que você me diz sobre isso? Você crê nesta palavra como a palavra de Deus? Você vê isso como uma doutrina, tão doutrina quanto salvação pela graça? Tão verdade quanto justificação pela fé? Nós erramos, queridos irmãos, quando separamos essas coisas. Vem do mesmo Deus e a mesma vontade de Deus. E por aí, às vezes, observando o trabalho realizado pelo povo de Deus em certas igrejas, crescendo e observando. E é tão triste isso, olhando para trás, eu me lembro de uma igreja que era totalmente isso. Que todo o esforço para envolver os crentes daquela igreja em algum esforço para o Senhor, no trabalho do Senhor, alguma coisa mais árdua, esse esforço ele precisaria ser unido a algo que contenha um tipo de lazer, comida ou descontração. Fosse algo simples como limpar a igreja, ou fazer algo ali e acolá, ou um trabalho de evangelismo de um dia no ano, tinha que ter algum tipo de lazer unido, algum tipo de comida, algum tipo de desconcentração, senão o povo de Deus não iria só para o trabalho. Não é triste isso? Não é horrível isso? Eu cresci em igrejas em que para se fazer algo na igreja ou levantar alguma oferta para alguma coisa, tinha que ter depois do culto venda de pizza ou pipoca ou sorvete. O povo de Deus tinha que ter algo em troca para fazer um sacrifício para a obra do Senhor. Não é triste isso, meus irmãos? Não é horrível o estado de uma igreja que chega a este ponto? Porque de outro modo os crentes não se envolverão no serviço do Senhor. Bem, quanto nós temos feito para carregar algo no serviço do Senhor? Algo que envolva uma medida real de esforço, de suor, de sacrifício, que não é vão. Quanto do meu trabalho para o Senhor eu posso olhar e dizer, isso não foi em vão, porque eu vejo o critério do Senhor materializado naquele trabalho para o Senhor. Quanto a nossa contabilização, entre aspas, foi válido diante do Senhor? Veja o versículo 11 e o versículo 12 agora. Mas
desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé, daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Bem, nessas palavras, nós somos recordados que a participação zelosa no serviço do Senhor, dada a cada crente, não é somente dada aos oficiais da igreja, ele está falando para aqueles irmãos. A participação suor, sangue, dor, lágrimas não é dada somente ao pastor, aos oficiais. No trabalho que envolve cansaço, passar mal, suor, sacrifício, ele é dado a cada membro do corpo de Cristo. É isso que está aqui. Ele está escrevendo a eles, dizendo qual é o serviço deles. E a palavra aparece aqui, Corpus. Serviço do povo de Deus. Meus irmãos, veja novamente 1 Coríntios, nós estamos fazendo um ping-pong entre Coríntios e Hebreus, penso eu seja o mesmo autor, mas observe aquele texto novamente, nosso versículo de número 58, do texto de 1 Coríntios. Talvez você possa manter o dedo aí na página de Hebreus, que nós voltaremos ainda uma vez, penso eu. Mas o versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, firmes, constante, abundante na obra do Senhor. Sabe o que se destaca aqui logo, quando você analisa o versículo? Que este serviço, suor, sangue, esse serviço que não é vão no Senhor, ele primeiro é firme, não é? Você não deixa esse serviço, você continua e continua. E é constante, independente do clima e da sua condição. E além disso, você deve aumentar o que você está fazendo. Isso envolve sacrifício, isso envolve suor, isso envolve negar a si mesmo, lutar contra o corpo, contra a indolência, na verdade, para fazer isso aqui. Um serviço que não é vão no Senhor, suor, lama, sangue e dor. Tudo isso nessa palavra aqui, serviço, vosso serviço ao Senhor. Bem, e nós precisamos manter isso diante do nosso pensamento, se nós iremos ter uma compreensão correta da vontade de Deus quanto ao nosso serviço a Ele. Nós precisamos manter isso em mente. Cabe a cada crente uma medida de peso, de carga no serviço cristão que não é vão no Senhor. Meus irmãos, eu não quero ser um pastor de uma igreja e trabalhar, e labutar, e observar e chegar à conclusão, foi em vão esses 10 anos. Não. Você não quer isso também, não é? Teu tempo na igreja de Cristo. Nosso serviço que é válido no Senhor é este. Ele diz essas palavras. E essa é a primeira compreensão, penso eu, difícil de aceitar para a nossa geração, não é? É uma compreensão difícil de aceitar, na verdade, difícil de manter ela em mente, aceitar e guardar e viver. É uma compreensão difícil, que é este o serviço que Deus aceita e que Deus abençoa. Por quê? Bem, porque nós somos uma geração muito tomada pelo entretenimento, pelo lazer, pelo comodismo, comodidades de todos os tipos, não é? E quão difícil é ensinar esta geração presente, sobre isso. Que o verdadeiro serviço cristão envolve isso. Não é difícil. É muito difícil isso. Como é difícil para uma geração compreender isso. Como muitas pessoas ficam surpresas, atordoadas quando descobrem esta verdade na palavra de Deus. É realmente difícil. Mas há uma promessa aqui, que o nosso trabalho nessa intensidade, ele traz um resultado. Ele trará fruto. Essa é a promessa de Deus. E promessa de Deus não pode ser quebrada. Você crê na Bíblia? Na palavra de Deus para nós? É essa. Por que será que muitas igrejas não são frutíferas, embora haja centenas de pessoas ali? Você sabe a resposta agora, não é? Igreja de programas. Fulano vem falar, Beltrano, passeio, vestir. Vamos fazer uma camiseta para isso. Comunhão, reunião disso, daquilo. Reunião dos casados, reunião dos solteiros, reunião dos prometidos, reunião disso, reunião dos divorciados. Isso. Nada de serviço real. Sabe qual é o maior serviço que algumas pessoas sentem que estão fazendo para o Senhor em determinados lugares? É quando eles trazem um prato de comida num almoço da igreja. É minha parte na obra do Senhor. Você consegue ver isso?
Suor, carga, regularidade. Aqui está a resposta. E porque esta geração tem abandonado esta verdade, deixada de lado, não aprendido, qual é a solução para manter uma igreja crescendo? Métodos de crescimento de igreja. Tantos livros sobre isso, não é? Mas aquilo ali não é trabalho. O evangelho tem sido levado continuamente, a igreja tem sido edificada em santificação. Qual é a razão, meus irmãos? Bem, a resposta está diante de nós. Veja, essa promessa do Senhor não é dada ao trabalho esporádico de curto prazo no serviço cristão, que custa pouco ou quase nada de nós, que nos deixam depois do trabalho completamente cheio de vigor, ao final, não é? O serviço que não é vão no Senhor está aqui. É o serviço que nos cobra uma medida séria de envolvimento, de força, de recurso, de continuidade, que nos envolve por inteiro e traz uma medida dessa carga. Esse serviço que não é vão no Senhor, ele traz frutos, ele traz resultados. Esse traz resultados. Esse traz frutos. Posso lhe contar aqui muitos e muitos exemplos disso, observando e concluindo isso. A bênção do Senhor não é garantida para o esforço moderado, esporádico, descontínuo. Não é garantida, não haverá. E olha que eu estou falando de pessoas que estão já buscando servir ao Senhor e de alguma maneira estão tentando fazer isso. A bênção do Senhor não é garantida para esse tipo de serviço. Bem, isso abre uma dimensão da vida cristã, meus irmãos, não abre? Abre uma dimensão nova da vida cristã para nós, não é? Isso é uma descoberta doutrinária. Você percebe quanto doutrina é importante? Isso é uma doutrina, uma verdade na palavra de Deus, é um ensino. Isso abre uma dimensão nova do que é o reino de Deus. Quantas dimensões novas foram abertas para nós, não é? Percepção da verdadeira igreja, do verdadeiro crente, do verdadeiro serviço, da verdadeira conversão. Uma outra dimensão do cristianismo bíblico, uma dimensão que tem sido enterrada pelo cristianismo contemporâneo, o chamado para servirmos a Cristo de fato. 1 Tessalonicenses é o nosso próximo texto, precisamos correr. Capítulo 1, versículo de 2 a 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 2 a 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e aquele tipo de trabalho, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Bem, uma igreja que está vivendo o padrão do serviço cristão, Tessalonicenses. Paulo está saudando, ele está recomendando aquela igreja, aqueles crentes, a todas as demais igrejas da região da Ásia ali. Ele está recomendando, por quê? Por causa do trabalho deles, do tipo de trabalho deles. Ele recomenda. Ele não recomendou Corinto, embora ele disse, vocês não faltam em nenhum dom. Ele não disse, igrejas da Grécia, vejam Corinto. Não, Tessalônica. Por causa do tipo de trabalho que eles exerceram. Os crentes daquela igreja trabalhavam juntos, vosso trabalho, corporativamente como igreja. E trabalhavam pelo bem de almas das pessoas. E fizeram isso de tal maneira que Paulo chama eles, e os exorta, melhor, os recomenda, e os chama de um exemplo para outras igrejas, um padrão, versículos 7 e 8, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acácia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Eles espalharam o evangelho e o renome deles se espalhou. Exemplo a ser copiado, é claro. Não é tremendo uma igreja que viveu esse padrão? E meus amigos, eles estavam muito aquém de nós comparado às tecnologias, às facilidades e às possibilidades de levar o evangelho que nós temos hoje. Cada crente do Senhor deve se perguntar de maneira honesta, sincera,
Poderia a minha participação pessoal na obra do Senhor, no serviço de Cristo, ser assim tão recomendada pelo apóstolo Paulo para outros crentes de outras igrejas? Poderia? Poderia o meu envolvimento na igreja, na casa do Senhor, onde Deus me colocou, me plantou para servir, ser recomendado dessa maneira pelo Senhor Jesus Cristo diante do trono do Pai? Tenho eu realmente compreendido quão grande dever, quão grande deve ser a minha participação no dever do serviço do Senhor? Vamos fazer mais uma pergunta agora. Meus irmãos, até que ponto, até que limite nós devemos chegar em nossos serviços? Talvez alguém se pergunte, não precisa de uma régua, de uma medida para saber até que ponto eu posso chegar. Até que limite eu devo servir a Deus? Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ouça essas palavras. A resposta à pergunta, até que ponto nós devemos estar prontos para servir ao Senhor? 1:27, somente devei-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente e ouça acerca de vós, que estáis juntos como igreja, no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo do Evangelho. Observou a palavra combater? Combater é esta palavra que estabelece o ponto que nós devemos chegar no serviço do Senhor, meu querido irmão, na proclamação do Evangelho. Bem, essas duas palavras usadas no Novo Testamento, a primeira, trabalho, corpus, e aqui uma outra, combate, elas resumem o tipo de serviço que um crente deve realizar para o Senhor, na proclamação do Evangelho e na edificação da igreja. Ele diz combatendo juntos. O grego traz a ideia de um esforço vigoroso, a palavra combate. Um esforço realmente vigoroso. A palavra grega, traduzida como combate, é a palavra atheleo, de onde nós tiramos atleta. É isso que ele está dizendo aqui como atleta. Aqueles atletas dos Jogos Olímpicos, no contexto greco-romano, Filipenses, Colossenses, não é? Efésios. Ele está escrevendo a pessoas de mentalidade greco-romana que sabiam muito bem o significado disso que ele está usando. Uma palavra técnica, como do atleta, no ginásio, na corrida, na natação, nos Jogos Olímpicos. Bem, o período de Jogos Olímpicos sempre trazem algumas coisas interessantes, né? Poucos anos atrás, aqui no Brasil, começam aquelas entrevistas com os atletas, né? O corredor lá naquela cidade, outro que está preparando para a natação. E é muito interessante observar aqueles ginastas, aqueles atletas que irão correr 100 metros ou 1000 metros, nadadores também muitas vezes, o trabalho, o esforço deles no treinamento. E eles não são perguntados, porque são grandes atletas, qual é o segredo? Como é que você alcança disso? E a resposta, em linhas gerais, diferenciando um pouco, é na maioria das vezes a mesma resposta. E eles dizem, faça sol, faça chuva, eu estou na pista treinando. Esteja doente ou esteja bem, eu estou na água nadando. Essa, em linhas gerais, é sempre a resposta que eles dão, treinando. Por quê? Porque o atleta, ele está consciente de si mesmo, do seu corpo, do seu peso, quanto ele ganhou de massa muscular, se ele melhorou na técnica, se ele tem quebrado recordes anteriores, ele está consciente do que ele está fazendo, e consciente, ele sente a dor, ele sente o esforço, não é? Ele está consciente de tudo para alcançar aquela meta. O apóstolo Paulo, escrevendo a pessoas que conheciam muito bem estes jogos, esse esforço, ele usa este esforço do atleta, do combatente, e toma essa ideia, e ele diz, esses homens, essas mulheres, atletas, eles chegam ao ponto da dor, ao ponto do sangue, ao ponto de um cansaço extremo, e eles fazem todo esse esforço para ganhar uma coroa de folha de louros, algo que irá perecer, uma coroa para colocar na estante. Eles chegam ao ponto de dor, de suor, de cãibras, por uma coroa corruptível, folhas que irão murchar, ouro que irá se corromper e se roubado. Você acha realmente possível? Você acha possível que no meio desta corrida terrível, tremenda, o atleta se lançasse na corrida
em um determinado momento, correndo ali, pondo todo o seu esforço, ele parasse no meio da pista, saísse, fosse para o vestiário, colocasse as suas roupas comuns e voltasse para casa, porque ele percebeu naquele momento que para concluir aquilo iria requerer dele um esforço muito, muito, muito grande para chegar ali. Inconcebível, não é? Ele já se preparou assim, ele já se tornou consciente disso. Concebível que ele passe, porque ele percebeu, vai ser muito esforço, não, vou para casa, vou deixar isso. Ele deseja a vitória, ele está ali para trabalhar, para alcançar uma meta. Agora, todavia, meus queridos irmãos, esse triste exemplo, infelizmente, é o que acontece a cada domingo na arena do serviço cristão. Oh, está muito frio para ir para a igreja hoje. E essa chuva, essa garoa de São Paulo que não para, está tão bom aqui dentro de casa, quentinho. Oh, eu fui para uma confraternização ontem e terminou 2 da manhã, 1 da manhã, eu estou cansado, vou para o culto da noite, chegar lá, culto da noite. Eu estou muito cansado, a semana foi realmente trabalhosa, né? Trabalhei bastante essa semana para o meu bolso. Estou cansado demais para trabalhar para Cristo. Eu vou parar, é muito esforço ir para a igreja, para o serviço do Senhor. Eu estou cansado, veja, eu prefiro estar lá, melhor, né? E veja, e se eu fizer o trabalho do Senhor não com desejo, não com coração, não é válido, né? Então, e a gente tem uma ótima desculpa para desobediência. Que triste, não é, pensar sobre isso? E os corredores da obra do Evangelho talvez abandonem a pista de corrida. E almas que foram tocadas pelo Espírito Santo e conduzidas às portas do metrô não serão encontradas pelo povo de Deus, porque o trabalhador não está ali para levar o Evangelho. E visitantes que virão não serão auxiliados e ministrados, porque os irmãos não estão lá para recebê-los. E casas não serão visitadas com o Evangelho no trabalho do Senhor. E aquele irmão, aquela irmã que precisa de um encorajamento ou de uma exortação não receberá, porque aquele irmão que passou por uma experiência similar ao que ele está passando, ela está passando, não está lá, embora saiba que as experiências pelas quais nós passamos para poder auxiliar os outros. E visitantes não serão trazidos para a igreja, não serão recebidos. Queridos irmãos, será que nós temos mantido com sacrifício a nossa parte na obra do Senhor? Às vezes o culto da noite tem bem menos pessoas presentes do que o culto da manhã. Não é triste isso? É triste que alguns membros do time não aparecem na pista por dias e semanas consecutivas. Você percebe o mal por trás disso? Não apenas não ir na igreja, você percebe que é isso. Você ouve essas entrevistas, não é, com esses atletas, são preparados fisicamente de uma maneira sacrificial, eles sofrem perdas, muitas perdas, mas eles também sofrem perdas sociais. Eles têm que deixar seus lares, seus confortos, seus lazeres, aquelas reuniões familiares, para se dedicarem à obra maior de suas vidas. Ainda assim, fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Você percebe o argumento do apóstolo Paulo? O céu, a glória, a linha final, a eternidade, uma coroa não corruptível, galardão no serviço do Senhor, estar na presença dEle. Isso envolve corpos, sangue, suor, dor no serviço do Senhor. Será que o discípulo de Cristo mostra o mesmo empenho no serviço do Senhor? Será que como cristãos nós iremos mostrar o mesmo foco dedicado à obra do Senhor? É possível que pessoas que ainda não experimentaram o perdão de Deus, a nova vida, e não receberam ainda o Espírito Santo de Deus em suas vidas, eles mostrarão mais efetividade, mais esforço, mais dedicação aos seus interesses, hábitos terrenos do que nós por nosso Salvador, pelas coisas que não perecem? Seria possível isso?
Oh, amigos, eu não desejo ofender o sentimento de ninguém nesta manhã. Apenas trazer diante de você esta exortação de Paulo e o padrão que o Espírito colocou diante de nós para o serviço cristão. Se eu não fizesse isso, eu estaria sendo injusto com você e cruel com você. Eu estaria lhe negando uma parte tremenda, necessária do reino de Deus, uma dimensão que tem sido ocultada. Será que nós podemos afirmar nesta manhã que nós participamos da atividade do Senhor com o mesmo Espírito juntos, do mesmo esforço do povo de Deus para realizar a obra? Será que nós estamos hoje prontos para sofrer o cansaço, perda se for necessária, de privilégio? Esses atletas sofrem perdas sociais. Será que eu estou disposto de deixar aqueles almoços de família que tomam 3, 4, 5 horas do dia do Senhor para estar com o povo de Deus, lendo a palavra, exortando, levando o Evangelho? Eu estou pronto para esse sacrifício social? Acaso eu estou pronto para este sacrifício no sábado? De parar aquela confraternização em tempo hábil, de eu descansar apropriadamente para estar na igreja? Estou pronto para fazer isso? Eu penso nisso. É muito irresponsável e triste quando crentes dizem assim mesmo: opa, vai ter algo no sábado ou na sexta, e eu vou, e amanhã tem igreja, claro, eu vou e vai, amanhã eu estou cansado, mas vou me esforçar para levantar, e não vai acontecer. Ou você vem com metade do seu ser para a casa de Deus. Não é triste isso? Pense sobre tudo isso, se nós estamos vivendo assim. E aí, nós vamos diante de Deus rogar por ajuda, por bênção, por emprego, por fé, por cura. E a minha parte na obra do Senhor. Nós precisamos ser consistentes em nossa fé. Esse é o conceito de servir ao Senhor. Esse é o conceito bíblico do serviço cristão. E ele transcende essas esferas sociais em uma igreja. Observe como ele transcende as esferas sociais de denominação. Você percebe que algumas igrejas, denominações, elas fazem essa separação, né, entre leigos e o clero. Você já viu isso? O tempo todo, os leigos, isso é um bom livro para o leigo, nós somos os estudiosos, eles os leigos. Mas o serviço cristão transcende isso aí. Veja Filipenses 4:3. Observe essas palavras, você perceberá a clareza. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, observe, que ajudes essas mulheres que trabalharam corpo, sangue, suor, dor, comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está fazendo o que aqui? Ele está usando o termo combatendo, trabalho, para com os membros femininos da igreja. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e meus outros cooperadores. O termo trabalhar aqui, corpos, é aplicado aos membros femininos da igreja. Mulheres, irmãs, suor, sangue, dor, esforço, combatendo juntamente com Paulo, combatendo juntamente com Clemente. O princípio do serviço ao Senhor transcende tudo isso aí, transcende. Não é só para os pastores oficiais, não é só para homens. Você está envolvido na obra do Senhor, está aqui, servindo ao Senhor, meus irmãos. Bem, ainda um outro aspecto que eu devo mencionar sobre o serviço cristão, que é o dever de irmos até o final naquilo que nós fazemos. Colossenses 1:29, apenas uma página para frente, essas palavras: e para isso também, diz Paulo, trabalho, veja, combatendo, seu trabalho é sempre assim, segundo a eficácia que opera em mim, poderosamente. A palavra traduzida aqui como trabalhar, já não é mais a palavra kopos, é uma outra palavra, mas eu mencionei no início que todas elas são traduzidas em português como trabalho, mas no grego aqui já é outra palavra. Sabe qual é a palavra que está traduzida como trabalho? É a palavra grega agonizomenoi. Agonizomenoi, perdão. E você já sabe qual é a palavra portuguesa que vem daí, não é? Agonizar. Agonia.
Agora, leia o versículo com esta palavra agonizante, agonizar. Observe. Colossenses 1:29. E para isso também agonizo, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Agonia, agonizo. Bem, essa palavra ela fala sobre brigar por algo ao ponto de agonizar. E a aplicação, obviamente, é espiritual aqui no texto. E a aplicação é essa, que o nosso trabalho, o nosso serviço ao Senhor, nosso esforço em alguma área determinada, às vezes nos exigirá, nos pedirá um esforço monumental, agonizar, um esforço supremo final para concluir. Novamente, a ideia do atleta, que está aquele atleta 100 metros, não é? Nos últimos metros antes da linha de chegada, aquele último sprint, quando ele põe o seu fôlego e toda a sua energia que não tem mais, não é? E agoniza para chegar ali, sabendo que talvez ele desmaie depois que ele passe a linha final. Essa é a ideia diante de nós. Ele precisa completar. Ele tem que completar. Ele tem que completar. E aqui está diante de nós. O último esforço do gladiador é usar essa palavra no combate para vencer o oponente. Luta greco-romana, aquele último esforço para conseguir deixar a pessoa no chão e pronto. Você sai dali todo quebrado, mas você terminou o trabalho. Essa é a ideia. Ele agoniza. A palavra aqui é esta. Isso significa que nós devemos concluir a nossa obra no serviço do Senhor. Ainda que precisemos agonizar, terminar para fazer. Concluir, e não deixar pela metade, e não deixar as pontas sobrando. Concluir o que nós iniciamos diante do Senhor, permanecer firme, determinado até o fim e assumir uma responsabilidade completa daquilo que nós devemos fazer no serviço do Senhor, em qualquer área, em qualquer serviço. Bem, é possível que o crente esteja bastante cansado, mas porque ele será fiel ao seu Senhor, porque a sua obra é feita para o Senhor, tendo iniciado algo para o Senhor, seu Salvador, no seu serviço cristão, ele então deve se lançar ao cuidado do Senhor nesse momento de excessivo cansaço, para concluir a obra e fazer aquele último esforço magnânimo diante do Senhor, um serviço que não é vão, para terminar a obra do Senhor iniciada. Você imagina que o atleta pudesse parar ali e tentar terminar aquela linha de corrida na outra semana, daqui a um mês, começar algo que precisa ser feito logo? Muita coisa para nós pensarmos aqui, não é? Concluir o que nós iniciamos, nos lançar ao cuidado do Senhor e aquele último esforço, mesmo que agonizante, para concluir. Bem, nós estamos preparados para isso na obra do Senhor? Estamos preparados, meus queridos irmãos? A nossa velha natureza pode pedir sossego, conforto, não é? E ela pede mesmo. Mas no serviço do Senhor, nós agonizamos com ela se for necessária, vencendo ela para fazer o serviço do Senhor. Isso pode lhe causar muitos problemas, claro, cansaço, dor, enfermidade. Mas não é vão no Senhor. E os frutos nós colheremos. É uma promessa de nosso Deus. Você deve desejar ter uma parte, contar para a obra real do Senhor. Você é um discípulo de Cristo, salvo pela graça de Deus. Ao longo de nossa breve jornada aqui, nós só temos esta jornada para servir ao Senhor. Queridos irmãos, será que nós estamos com frequência deixando de lado, ou melhor, cedendo, né? Nos entregando a certos confortos, privilégios, ou com certa facilidade nos entregando a certos infortúnios, sem nenhum esforço contra eles, sobre eles, para servir a Cristo? Mesmo com alguma medida de infortúnio ou descontentamento, será que nós estamos indo, fazendo e servindo? Caso nós estamos colocando esses confortos e privilégios, muitas vezes legítimos, de lado para servir e fazer a obra do Senhor e avançar a igreja e batalhar por almas como nosso principal interesse, a nossa principal ocupação,
São muitas perguntas que se levantam diante dessa realidade do serviço do Senhor. Sobretudo no dia do Senhor, que é essa moldura semanal que Deus nos deu para colocar todo o serviço dele, no dia inteiro. Nós amarramos as nossas pernas e queremos correr a jornada que nos está proposta. E alguns dizem: eu quero viver uma vida plena, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser frutífero. Então eu começo a amarrar minhas pernas com tantas coisas. Muitas vezes a prosperidade material faz isso. Eu já vi isso acontecer. A pessoa prosperou um pouco e muito bom, perfeito, comprar uma chácara, um sítio, sim, tem que descansar, faça isso. E a pessoa está lá trabalhando a semana inteira. Qual é o dia que ela vai se entregar ao lazer? O dia do Senhor. Muitas vezes é o que acontece, não é? Chácaras, clube, praia, desfrutar. Mas às vezes um crente é pessoalmente tão indisciplinado que ele entulha o dia do Senhor. O dia do Senhor é entulhado com todo tipo de coisa. Dever de casa, da universidade, lavar a roupa, fazer feira, isso e aquilo. Nós estamos honrando o dia do Senhor e trabalhando e negando a nós mesmos. Essas são as realidades do serviço cristão, meus queridos irmãos. Bem, deixe-me concluir aqui com alguns fatos. Mais uma vez, eu não quero ofender os sentimentos de ninguém, mas está aqui o tipo de trabalho que não é vão no Senhor. Alguns fatos sobre o serviço cristão. Efésios 4, versículo de 11 a 12. Efésios 4, de 11 a 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que tudo isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É os santos que fazem a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Ele está dizendo aqui que pregadores, eles estão ensinando, pregando, discipulando, para que o povo de Deus esteja preparado para servir. Esse é o propósito final. É responsabilidade do pregador treinar o povo de Deus, ensinar no serviço cristão. E esse é o objetivo de Deus declarado aqui, porque Ele deu pastores, líderes, pregadores. Não para que eles façam todas as coisas sozinhos, porque um corpo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas treinar o povo de Deus para toda boa obra, para que seja pronto a manusear a espada da verdade, não para que ele realize todas as coisas. Está um fato, então, sobre o serviço cristão. O outro fato está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 20. 1 Coríntios 12, 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Assim também a igreja, há crentes, às vezes, que parecem, na superfície, serem menos capacitados do que outros crentes. Mas você sabe o que acontece? Eu tenho observado isso, mesmo em nossa igreja. São estes que tendem a se tornar os mais efetivos no trabalho e na obra do Senhor, mais operantes no reino de Deus. Eu costumava me perguntar por que isso. E às vezes observando, conversando, sondando, percebia-se que eles tinham um senso da sua pequenez, poucas habilidades, pouca capacidade. Eu sou tão pequeno. E por causa desse senso da sua pequenez, eles se dedicavam ainda mais à obra do Senhor. Eles diziam: eu sou tão pequeno, eu tenho tão poucas habilidades, eu não poderia deixar de me envolver na obra do Senhor, eu não poderia falhar na obra do Senhor, no evangelismo, no serviço, no que quer que seja. O que eu posso fazer se eu não estou envolvido na obra do Senhor? Eu sou tão pequeno. E no final das contas são esses os que mais servem. Humildade leva a isso, na verdade. Não é maravilhoso o reino de Deus? É maravilhoso. Maravilhosa a maneira como Deus opera em crentes que se entregam em obediência a Ele. É maravilhoso ver isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 5. E nós concluímos com este último texto. Romanos 12, 1 e 5. Essas palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, isto é, misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso
culto racional. Culto racional ao Senhor. Bem, aqui nós estamos aprendendo, marque isso para nós concluirmos, que para um crente, culto racional aqui também é trabalho. Não é apenas o culto da adoração. Algumas outras traduções em algumas línguas traduzem mais claramente o vosso serviço racional. É nesse sentido. E o que nós estamos aprendendo aqui nesse versículo é que não é suficiente adorar a Deus, louvar ao Senhor, cantando, ouvir a palavra de Deus na igreja, sem oferecer a Ele nenhum serviço. Veja o versículo novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos no serviço do Senhor, no serviço de Deus. Não é suficiente adorar a Deus apenas com palavras, oferta de louvor. Por quê? Porque isso não inclui essa energia, essa dedicação neste grau que é exigido do serviço do Senhor. Integralmente, não é? Adoração do louvor, muitas vezes é uma oferta da mente e das emoções. Mas esta adoração, que é chamada aqui de culto racional, que é a entrega do meu corpo, estar lá, suar, sangrar, agonizar. Isso é culto ao Senhor. Assim não é suficiente apenas essa parte da nossa adoração, porque nela não está envolvida esta medida de suor, de cansaço. É só no serviço do Senhor que nós temos um culto que envolve isto. Bem, versículo 11 conclui então o raciocínio. Não sejais vagarosos no cuidado do serviço do Senhor, sede fervorosos no Espírito, servindo, ao servir ao Senhor. Não seja vagaroso, seja fervoroso em Espírito, servindo ao Senhor. De que maneira você interpreta esse versículo? Alguns interpretam assim: na adoração ao Senhor, seja fervoroso, feche os olhos, tente projetar a emoção, tocar o infinito, sentir alguma coisa. Não seja assim frio, cantando só com os lábios, seja fervoroso. Alguns interpretam esse texto dessa maneira. Fervoroso aqui, meus queridos irmãos, é envolvimento. Grande fervor no envolvimento, no porta a porta, nos pontos de ônibus, na limpeza da igreja, em viajar para pregar o Evangelho, em estar aqui junto no horário. Seja fervoroso. Isso está conectado com o mesmo versículo de Paulo em 1 Coríntios. Constante, firme, sempre abundante na obra do Senhor. Bem, eu termino aqui, é tanto a ser feito. Essa é uma característica marcante, real, de uma igreja verdadeiramente bíblica. Não adianta dizer que nós cremos na doutrina certa se isso não é real em nosso meio. Uma igreja bíblica não é um púlpito bíblico apenas, mas crentes bíblicos, servindo ao Senhor. E esta igreja será sempre uma igreja operante pela graça de Deus até o final. Uma igreja com toda a dedicação. E todo crente que for trazido aqui e nascer de novo em nosso meio, esperar-se-á dele e dela esta medida de dedicação à obra do Senhor. Queridos amigos, esta é a igreja do Senhor Jesus. E nós, seus servos.